Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba e nós falaremos hoje sobre esse burburinho todo que tá dando dentre os torcedores são paulinos por conta de uma notícia que foi vinculada de uma página que fala sobre a volta de Antony, que o São Paulo teria feito uma proposta para o Antony para jogar aqui no Tricolor. E eu vou te atualizar de tudo que tá rolando nessa história aí e também o que pode ter acontecido além da história contada. Vai ser um vídeo muito top. E falarei também sobre a volta do cara. A volta garantida de ninguém menos do que Lucas Moura. E agora o São Paulo é sim uma seleção top demais. Carlos Miguel, o goleiro ex-Corinthians, também estaria aí na pauta e muito São Paulino falando sobre o Carlos Miguel. E eu quero te atualizar do que está acontecendo sobre este jogador. Mike Wendel também, Ferreirinha, o vídeo tá completo, Rodriguinho, você não perde por esperar. Mas aí fique comigo também. Olha aqui no meu olho, meu amigo, olha o meu olho aqui, ó. Chega nesse like aí, vamos lá, um likeão. E se inscreva também aqui no canal, você é muito bem-vindo, compartilha aí, junto aí, ó, nessa família que só cresce, beleza? Então, deixa eu começar o vídeo falando sobre o São Paulo Futebol Clube, que ganha do Atlético do Pará, e tá ótimo, ganhando a Copa do Brasil, agora pega o Brasileirão. E a Copa do Brasil, achei que o resultado não foi elástico e por isso o São Paulo, ele deu uma mini vacilada, sabe? Eu acho que o São Paulo poderia ter ganhado de 5-0 do Atlético, o São Paulo opta por botar um time misto, eles também, agora o 2-1 lá, o São Paulo tem que ir com os dois olhinhos abertos, porque não pode brincar na Copa do Brasil e uma vez que classifique, já vai para as quartas de final, é grana no caixa. Se passa para uma semi, é ótima grana no caixa. Se acaba indo para a final ou ganhando, você já sabe onde eu quero chegar, né? Então, quando o São Paulo não prioriza as Copas por conta desse Brasileirão, para com isso aí, esse negócio já foi, o Brasileirão tá legal, temos a 8ª colocação garantida e o São Paulo está indo muito bem nesse Brasileirão aí depois que o Crespo chegou. É claro que você já tinha um campo de andamento, mas depois que o Crespo chegou, não dá nem pra sonhar com um rebaixamento, né? Então, para isso, eu considero que o São Paulo tem que entrar com força máxima nas Copas, principalmente a Libertadores. Copa do Brasil também não pode deixar não, e é um tirinho curto, né? Dá pro São Paulo chegar e ganhar, já indo para as quartas de final, faltam 3 adversários, é essa a conta? Eu acho que é. É isso mesmo, é a Copa do Brasil, o São Paulo pode ganhar. E aí, pra falar que o São Paulo bate no peito, o São Paulo pá, que pum, Lucas Moura está voltando. E agora isso aqui não é um treinamento, ó, se liga... Meus amigos, isso não é um treinamento. Atenção, atenção. Lucas Moura está voltando para o time do Tricolor. Você sabe que o São Paulo joga agora no fim de semana e que o fim de semana agora é dia 3, né? Lá pro dia 6 é quando o Lucas Moura estaria de volta. Mas o São Paulo, já imaginando que vai poder colocar o Lucas só na próxima semana, ele não deve levar o Lucas para o Sul, lá pro Paraná, para disputar o segundo jogo da Copa do Brasil. Já no próximo jogo de Libertadores é quando o Lucas deve jogar de novo pelo São Paulo. É claro que no fim de semana que vem no Brasileirão também ele deve jogar alguns minutos para já ir ganhando o ritmo de jogo. Então, se você tá olhando pro São Paulo hoje com aqueles olhos assim, ó, peraí, machucou o Oscar, colocou o Alisson, aqui não tá ideal ainda, né? Mas na frente, Luciano, Ferreirinha, e aí tirando o Alisson, que não está ideal, eu coloco o Lucas Moura ali e me transformo numa seleção, mesmo sem tirar o terceiro zagueiro, a coisa fica de outro mundo. E digo mais, hein? E agora eu vou falar uma coisa muito séria. Você sabe que eu queria o Oscar no São Paulo, mas olhando para esse time do Crespo e pensando, não deve mesmo desmanchar o sistema de 3 zagueiros porque está ganhando, então pensando por esse lado, pra que deve ter o Oscar no lugar do Ferreirinha, no lugar do Luciano, no lugar do Lucas? Não cabe. Gosto do Oscar e tem que jogar, ainda mais pelo que ele ganha. Agora, se for 3 zagueiros, não cabe Oscar no São Paulo. Pode pôr o Oscar de volante? Pode, errado. Bobadilha e Marcos Antônio hoje, Pablo Maia e Alisson tentando voltar, tá ótimo, 4 caras de nível classe A. Perfeito. E aí na frente, Lucas Moura, Ferreirinha e Luciano são 5 caras de nível de seleção, nível excelente. Arboleda e Alan Franco são
2, 4, 5, 6, 7 nível de seleção. Ferrarese, 8 nível de seleção. Quem não é nível de seleção? Enzo Dias, Cédric Soares e o Rafael, que já foi também para mim um ótimo goleiro. Mas de resto, o restante do time de São Paulo é um time digno de seleção. Então o São Paulo é uma seleção. Falar que o São Paulo hoje, não, mais ou menos nada. Timaço perfeito e impecável. O Lucas Moura chegando nesse time, ele vai, sabe, distribuir a responsa com o Ferreirinha de ter que ser a velocidade e o drible do São Paulo. Laterais não estão brilhando ainda, né? Ontem o Enzo entrou no lugar do Endo, já vou falar dos dois aí, mas não brilhou tanto. E o Cédric e o Mike também não brilharam tanto. Apesar que o Mike eu não conto ainda. O Mike ainda vai ter a sua chance. E de resto, o Lucas e o Ferreirinha driblam até a sombra, driblam até o que não existe, eles questionam a física, né? Passam dentro de outros corpos de massa física, e o outro é o Luciano, que tá fazendo gol assim a toda hora. Então o São Paulo vira um timaço de um sistema defensivo muito sólido com Alan Franco, Arboleda e Ferrarese. 3 caras assim, classe A, o São Paulo mudou de patamar. Não dá pra dizer que não. Se o Lucas não volta agora, que não deve voltar nos próximos 2, 3 jogos, e você coloca o Rodriguinho pra jogar, é um time que tem um jogador muito promissor. Eu ia falar prodígio, mas não, faz tempo que ele tá no São Paulo. Mas é um cara muito promissor. O Rodriguinho, depois que o Crespo assumiu o comando técnico do São Paulo, porque vamos falar, com o Zubeldia ele jogou, ele entrou 4 jogos seguidos, mais ou menos. Eu lembro que eu tava contando. Hoje, com o Crespo, não é que ele está entrando, é que ele jogou muito contra o Fluminense e ele jogou muito ontem contra o Atlético Paranaense. É um cara que está se soltando, perdendo aquela timidez, usando o drible como um artifício, usando a velocidade e a força física. Ele é magrinho, né? Mas ele usa também a força física como uma maneira, um modus ali para poder conseguir fazer suas jogadas. Então tá muito de parabéns. O Crespo com certeza tem a mão ali nesse trabalho. O Crespo com certeza fez alguma conversa ali com o Rodriguinho, que ele levou o Rodriguinho a uma confiança que ele não tinha, e a coisa ficou muito maravilhosa pro nosso lado. E hoje nós temos o Lucas Moura voltando, enquanto não volta, Alisson e o Rodriguinho dando conta do recado assim de maneira ótima. Perfeito. Então, Rodriguinho, é pra você. Parabéns, cara. Parabéns demais. Estou muito feliz pelo Mike, hein? Tô muito triste pelo Endo e muito feliz pelo Mike. Fazer um vídeo do São Paulo tem essas nuances, né? Tem essa gangorra aqui, que você tá aqui, né? Tô aqui feliz com o Mike, mas aí a infelicidade tá lá embaixo com o Endo. Que tristeza. Mas vamos primeiro falar do Mike. O Mike, ele começa a jogar pelo São Paulo. Ele estreou agora, não dá nem pra analisar. Fala, o Mike errou um lance. Ah, para, nem fala, nem começa, né? Ele errou um lance o quê? O Cédric errou tudo que tentou. Então, mas ainda o Cédric também tá tentando ali. Um cara gente boa, um cara que tá tentando fazer o seu. Beleza, mas o Mike é um jogadoraço. Que na base era um jogadoraço. Hoje ele começa a jogar pelo São Paulo e ele traz com ele a carga de ter que estrear, a carga de ser da base profissional, a carga de começar num time na Copa do Brasil, já jogando uma oitava de final. Não é simples pra ninguém. Por que seria pro Mike? O Crespo dá confiança pro Mike e o Mike pode até sair jogando agora o próximo jogo, que acho que é contra o Inter, né? No Brasileirão. O Mike pode até sair jogando agora no próximo jogo porque ele tem a confiança do Hernan Crespo, mas o Hernan Crespo queria ter o Mike aqui. O Crespo tava esperando, torcendo para voltar. Quando o Mike começa e está disponível pro Crespo, o Crespo sem meias palavras, sem demora, ele vai lá e coloca o Mike para jogar. Então, de novo, parabéns Mike e parabéns Crespo. Que coisa maravilhosa ter um treinador desse gabarito, desse quilate aí no time do São Paulo. Um cara que sabe o que faz, Rodriguinho voando com ele, Mike começando agora. O São Paulo tende a crescer demais com você, viu, Crespão da massa? Monstro! O Wendel, vamos falar do Wendel, Carlos Miguel e também do Antony, né? Quero falar do Ferreirinha, vou falar bem rapidinho. O Ferreirinha, só quero falar uma coisinha mesmo só. 2 coisas. Parabéns, ou parabéns. 2 coisinhas, só uma. Parabéns, que monstro. Como é bom ter você no time. Um cara que agora não é só ponta esquerda mais, né? Ele é ponta esquerda, ele é ponta direita, ele é segundo atacante, ele chama pro drible, ele corre pro abraço, ele mete gol direto. É um monstro sagrado.
cujo futebol encaixa muito bem com o do Luciano quando um decide tocar pro outro. O Luciano tava meio bravo com o Ferreirinha ontem, até com uma certa razão, o Ferreirinha não tocava a bola pro Luciano, mas nenhum problema, o São Paulo consegue a vitória. Faltou o gol do Luciano, ele não teve culpa, ele entrou pouco tempo, mas tá lindo de ver essa dupla de atacantes que são uma dupla que é tão decisiva, né? Uma dupla que é tão top, uma dupla que consegue fazer gols e dar assistências todo jogo. Isso aqui ninguém vai tirar de Luciano e Ferreirinha. Então os dois estão de parabéns, mas ainda o Ferreirinha, que foi o cara do gol da vitória de ontem, além dele, também teve o gol do Pablo Maia, que também maravilhoso, moleque zica, perfeito, parabéns também. Agora o Wendel, ele teve uma contusão, né? O Crespo parecia que tava prevendo já. Ele tinha falado naquela coletiva que ele tira o Wendel contra o... Me lembra aí, vai. Foi Corinthians que o Wendel jogou, porque o Enzo Dias teve em disposição. E, salvo engano, depois teve o Juventude. Isso mesmo. Aí teve o Juventude que o Wendel joga também e o São Paulo ganha os dois. Contra o Fluminense, aí o Wendel não jogou. O Crespo tirou o Wendel porque ele falou, não, o Wendel jogou 2 jogos já. Então eu tirei pra poupar mesmo. Então ele tira, poupa, o Wendel se recupera, entra contra o Atlético Paranaense agora e tem uma contusão seríssima. Olha só, posterior de coxa, estão falando aí em 4 semanas, que totaliza 1 mês. Eu duvido. Sinceramente, pela maneira que ele sentiu aquela dor, não ficou nem no banco de reservas, teve que fazer gelo na hora, vazou rapidinho, duvido eu dó. Mas duvido mesmo que o Wendel volte pro São Paulo em 1 mês. Mas duvido, tomara, Deus queira. Agora que ele tava jogando, né? Ele estreou muito bem, foi a estreia contra o Corinthians, uma simbólica estreia, né? Mas ele jogou a primeira vez bem contra o Corinthians, jogou 90 minutos, depois contra o Juventude, jogou bem de novo. Pensamos, aí, ó, o lateral chegou. O cara tá na mão. É o monstro nosso que veio da Europa pra brilhar aqui. E aí acabou que agora ele se machucou e é uma pena, hein? Isso vai fazer muita, muita falta. Boa recuperação, Wendel. Volte logo, precisamos de você, meu caro lateral esquerdo. Olha só, o Carlos Miguel, goleiro ex-Corinthians, Nottingham Forest, né? Nottingham Forest, quem sabe faz ao vivo. É porque eu venho com o negócio na mente aqui, e aí eu vou falar aqui pra vocês. Eu acabo esquecendo na hora do lance aqui. Carlos Miguel, tá na mão, nem demorou nada, hein? Olha só, o Carlos Miguel, goleirão, vou pro Transfer Market aqui, que acho que é um lugar mais legal de pesquisar. 26 anos, ele joga no Nottingham Forest. Eu estava certo, nem precisava da pesquisa. Tem contrato até 2028, só que o que vem de lá é que o time colocou ele numa lista de dispensa, não quer mais contar com ele. Então os São Paulinos começam a ficar totalmente empolgados com a ideia de poder ter agora aqui no time do Tricolor esse Carlos Miguel, que é um belo goleiro. Ele fez muita falta pro Corinthians desde que ele saiu. Pra mim, ele é mais goleiro que o Hugo Souza, do Corinthians. O Hugo Souza, ele é bom, mas ele entregou a rapadura contra o Flamengo recentemente. Ele entregou a rapadura pro Brenner, do São Paulo, numa Copa do Brasil, e eliminou o Flamengo. Vira e mexe, ele faz milagres na defesa ali e depois ele pega e entrega a rapadura. Então não é um goleiro que me passa confiança. Eu olho pro Carlos Miguel, me parece muito mais goleiro. Aí você me fala, mas Juba, e o Rafael? Eu adoro. Eu sou fã do Rafael, acho que o Rafael tem que ficar no São Paulo mesmo. Mas um tem 26 anos, o outro tá com 30 e lá vai cacetada, 35, 36. Claro que o Rafael é um goleiro que me passa confiança, mas se tiver a oportunidade do São Paulo comprar o goleiro Carlos Miguel e pensar assim, ó, agora eu comprei um goleiro para os próximos 26, para os próximos 8 anos, até ele ter 34, eu adoraria a ideia. Claro que você não pode gastar muito, o São Paulo nem quer gastar tanto. Mas imagina aí, o São Paulo contrata um goleiro agora para os próximos 8 anos. É claro que o Rafael hoje não vai conseguir jogar mais 8 anos, é impossível, né? O Fábio do Fluminense joga, mas o Rafael não é o Fábio, nunca foi. O Fábio foi muito mais goleiro. O Rafael, ele é bom, mas acho que mais 2 aninhos pro Rafael já encerra a fatura ali. O Carlos Miguel, pra mim, seria um goleiraço perfeito pro Tricolor pra now, já, agora, imediatamente. Se eu sou São Paulo, eu tento sim, ainda mais considerando que o Nottingham Forest é um time do Marinakis, né? Que o São Paulo não fechou com o Marinakis ainda, mas o São Paulo tem uma ótima relação com o Marinakis e já que é dono, já que eu preciso de um goleiro, é só bate um WhatsApp aí, pega o Marinakis. Demorou? Então manda pra cá. É isso, não tem muita conversa. Eu pago o caldo de cana e o pastel, sexta-feira. Não tem mais que isso, eu pago a feijuca.
Eu pago a feijoquinha sábado e vamos tomar a feijoquinha, comer a feijoquinha com a caipora. Não tem mais nada. Sabe? Não, quero 20 milhões de... Para, não tem nem dinheiro envolvido. Você tem relação com o Marinax ou não tem, senhor Casares? É hora de pegar o WhatsApp, mandar pra ele lá e falar, preciso do goleiro. Eu não posso manter o Jandrei aqui, chegar pro Carlos Miguel e falar, vamos fazer a carreira do Rogério Ceni aqui? Claro que não vai ser o Rogério Ceni, né, bacana? Ninguém vai. É ligar pra ele e falar, você vai esperar um aninho aqui, você esquenta a cadeira aí do Rafael, e ano que vem você já começa? É isso o papo. E vem ser ídolo aqui, parar de bater roupa aí em Corinthians, bater roupa em Nottingham Forest, um monte de time duvidoso, um time questionável aí, vem pro São Paulo logo. É lógico que é o papo. Corinthians é grande, não tô... também hoje eu chamar o Corinthians de pequeno. É questionável. Por que não também, né? Olha só, deixa eu mostrar o Diário do Torcedor. Eu tava olhando essa conta aqui. Essa conta aqui, Diário do Torcedor, você consegue ver daí? Eu tô filmando na câmera zica aqui também. Diário do Torcedor, tá vendo aí, ó? Essa aqui é uma página que tem mais de 200 mil seguidores, tá? Lá no Exuíter. No Lixiter lá. Aí eu falo isso aqui, os caras, você gosta do presidente... Para! É porque eu tive a conta cancelada lá e os caras não me ajudaram com nada. Peguei raiva do bagulho. Mandaram com política, pelo amor de Deus. E aqui esse estádio... O que eles colocam, esses caras aqui? Eles colocam assim, ó. Antony recusou proposta do São Paulo. Como assim? Teve proposta do São Paulo que nós não ficamos sabendo? São Paulo pegou... Mandou o fax, né? O fax é o Palmeiras. São Paulo pegou, mandou lá um e-mail lá, mandou uma folha impressa, fez uma proposta, entregou pro Manchester e falou, ô Manchester, eu quero o Antony aqui. Fez proposta pro staff do Antony, pro Antony. Qual proposta que é essa? Era papel timbrado do São Paulo? Que se não for, não vale. Foi na pastinha azul? Nós temos que entender qual que é essa proposta aqui primeiro. Agora, se formos juntar aí as areias, juntar aqui as linhas pra costurar isso aqui, o Antony se despediu do Betis, onde ele foi feliz. Mostrou que o Antony é monstro. Lá no Ajax ele foi monstro. No São Paulo, monstro. No Betis, monstro. Só não foi bem no time do Titanic lá. Chegou no Titanic ali o Manchester United e você afunda junto. Ali você afunda. Então o time do Titanic ninguém vai jogar. Nem Di Maria, Ibrahimovic, Cavani. Ninguém vai jogar lá. Lá ninguém joga. Aí você colocou ele no Titanic e ele afundou. Só que ele tá indo embora de volta pro Titanic. O Titanic quer 30 milhões de euros. E é idiota até pensar que o São Paulo faria isso. Antony recusou proposta do São Paulo e Botafogo. E clubes sauditas também, Arábia Saudita. Insistindo em uma transferência para o Real Betis. Então o Antony teria pedido para ficar no Real Betis. Só que o Betis já não comprou. Já tá voltando, já se despediu do Betis. E aí fala assim, ó, o Manchester United busca 30 milhões de libras, não é nem euro, é libra, mais caro. E não aceitará outro empréstimo. Isso aqui também não é fato, porque ele não está nos planos do Manchester United. Então essa matéria aqui não tem muito cabimento pra mim. Primeiro porque o São Paulo fez proposta, isso aqui eu não sei. Acho que o São Paulo fez sim a proposta de empréstimo. Eu faria. Me empresta o Antony aí e tal. Não, é comprado. Agora, falar que o São Paulo fez a proposta, Botafogo também, acredito. Que o Antony recusou porque ele quer ir pro Betis, pode até ser. Agora, que o Manchester não vai emprestar mais, isso aqui não é verdade. O Manchester não vai conseguir, não deve conseguir 30 milhões de libras agora pro Antony. Pode conseguir, mas duvido que consiga e deve reemprestá-lo para algum outro time mais endinheirado que o Betis, para poder fazer a vitrine e tentar vendê-lo de uma vez por todas. Agora, que o São Paulo pode ter feito uma proposta por empréstimo mesmo, me empresta aí, vai, vamos dar uma força aí, me empresta, isso pode ter acontecido. A recusa deve vir do Manchester, porque ele fala, eu tô te devendo 100 milhões de reais aí, tô te pagando parcelado em 5 anos e eu vou te emprestar o cara, é muita pagação de sapo, né? Não, isso é pagar o sapo, eu não faria também. Se eu sou o Manchester, o último time que eu empresto o Antony é pro São Paulo e pro Ajax. Nesses dois eu não empresto mais, porque um me vendeu essa batata aí que não deu certo e o outro é o time que eu tô pagando uma grana, que era o clube formador e tinha a porcentagem dele. É por aí. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!